A paz do Senhor a todos. Vamos dar início nesse momento a mais uma escola bíblica dominical. Antes de nós meditarmos na lição de hoje, vamos orar a Deus. Deus soberano e santo, de graça, de paz, de misericórdia, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de nos colocar na Tua presença, Pai, para fazer a Tua vontade, para meditar na Tua palavra, para aprender mais e mais, Senhor, de Ti. Para a glória do Teu nome, Deus, eu te peço, nos dá a Tua graça e a Tua misericórdia nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? A lição de hoje é a lição de número 8, da nossa revista de escola dominical, capítulo de número 11. Amém? Vamos ler os versículos, o versículo de número 26. Tá? Eu vou ler apenas esse versículo nesse momento, e aí nós vamos lendo outros versículos ao longo da lição, amém? É o versículo texto áureo, é capítulo 11, versículo 26 de 1 Coríntios. Eu vou ler apenas esse versículo nesse momento, e aí conforme a gente for dando a lição, nós vamos avançando e meditando em outros versículos do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O tema da lição é culto cristão e ceia do Senhor, mas o esboço da lição vai tratar o capítulo 11 como um todo. E para quem conhece esse capítulo sabe que o início do capítulo não está tratando de ceia. O início do capítulo ele vai tratar de uma tensão que existe entre os coríntios relativo a expressões vão ser usadas comumente no versículo que vai ser sobre cabeça, é algo que a gente usa geralmente para várias igrejas utilizam esse texto para tratar de cabelo, principalmente cabelo de mulheres, mas também cabelo de homens, e véu, amém? E na nossa lição, isso daqui é o tópico 1, e já o tópico 2 e o tópico 3, que são a maior parte da lição, vão tratar de ceia do Senhor. Então, vamos aqui apresentar novamente a Deus, orar ao Senhor, e aí a gente já vai começar a tratar desses temas. Amém? Oremos a Deus. Senhor Jesus, fala em nossos corações, em nossas vidas, segundo a Tua vontade e para a glória do Teu santo nome. Amém? Então, o tema da lição é voltado à ceia do Senhor, mas o primeiro tópico vai tratar os primeiros versículos do capítulo 11. E os primeiros versículos do capítulo 11, eles vão falar de cabelo, véu, cabeça. Pelo menos é isso que dá para entender numa primeira leitura. Tá bom? Então vamos começar a analisar. Tópico 1. Extremos devem ser evitados. Amados, esse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, os primeiros versículos que vão do versículo 2 até pelo menos o versículo 16, ele é um texto complicado, tá? Ele é um texto complexo. Inclusive, o tema abordado, o próprio apóstolo Paulo vai reconhecer a complexidade do tema no versículo 16, porque ele vai chamar essa questão de polêmica. Apesar de que ele vai dizer que por mais polêmica que ela seja, ele e a demais igreja de Cristo não vão criar polêmica por causa disso. Para você entender o que eu estou dizendo, como esse texto aqui ele tem uma complicação de interpretação, com base nesse mesma passagem aqui do capítulo 11, tem igrejas que proíbem que as mulheres, por exemplo, cortem o cabelo, aparem a ponta do cabelo, ou façam qualquer tipo de coisa com o seu cabelo. E com base nisso, e defendem que, com base nesse texto, que o cabelo é o véu natural da mulher, e por isso não deve ser nem tocado. Com base nesse mesmo texto aqui, só que alguns versículos antes, tem igrejas que pregam, ensinam o uso obrigatório do véu na mulher no momento do culto, no momento da oração, no momento da pregação. E podemos entender, por exemplo, o catolicismo, ele impõe o véu sobre as freiras
praticamente o tempo todo, com base nesse texto, nesse início desse capítulo 11. E, por exemplo, a Igreja da Paz também vai impor a utilização do véu com base também nesse texto. Enquanto que algumas igrejas pentecostais mais tradicionais vão esquecer do véu, desconsiderando a maior parte desse texto, vão usar o versículo específico que trata do cabelo como um véu natural da mulher, que também está nesse mesmo texto, e vão pregar desnecessidade de véu e vão falar sobre o erro que seria a mulher tocar no cabelo, cortar o cabelo, aparar as pontas ou coisa do tipo. Então, o texto traz uma grande complexidade porque certas palavras utilizadas no texto são de difícil compreensão para nós hoje. Porque estão tratando da cultura coríntia do século I. E mesmo a gente conhecendo um pouco, os estudiosos conhecendo um pouquinho de cultura coríntia, isso se torna difícil. Por quê? Porque a cidade de Corinto, ela é uma cidade que surgiu na região da Acaia, uma cidade muito antiga, só que provavelmente no ano 145 ou 146 a.C., ela foi totalmente destruída. E quase 100 anos depois, ela foi reconstruída. E quando ela foi reconstruída por romanos. E por mais que houvessem similitudes entre os costumes dos gregos e os costumes dos romanos, também havia uma grande diferença. Então, quando a gente lê o texto e fala da igreja de Corinto, a gente não sabe exatamente se os costumes culturais deles eram essencialmente romanos ou os costumes culturais deles eram essencialmente gregos. Ou ainda, se os costumes culturais deles já estavam influenciados pelo judaísmo. Porque a gente sabe que o cristianismo veio do judaísmo, então era comum que esse costume também pudesse ser influenciado pelo judaísmo. Quando a gente lê o texto como um todo, a gente vai entender que Paulo ele vai estar argumentando contra situações extremas e contra uma postura que era uma postura anticultural naquela época. E que por isso era uma postura problemática. O grande problema de Paulo era que, principalmente nesse texto aqui, Paulo vai falar de homem, mas ele vai falar mais de mulher. Tá? Então, dá a entender que provavelmente quem mais estava gerando problema nessa área, ali em Corinto, eram as mulheres. Tá? Como em algum outro texto, por exemplo, lá no capítulo 6, quando Paulo vai falar de ir a prostitutas, ele vai se direcionar a homens, porque certamente quem estava mais dando problema na igreja em relação àquele tópico eram homens. Então Paulo, quando ele vai tratar desse tema aqui, ele está querendo dizer o seguinte, que as mulheres deveriam entender o contexto cultural, respeitar o contexto cultural ali, para não atrair atenção demais para si, e sim continuarem dando glórias a Deus. É exatamente isso que Paulo está querendo dizer no contexto geral desse texto aqui. Quero que vocês percebam que a expressão cabeça, que Paulo vai utilizar nesse texto aqui muitas vezes, ela é uma expressão que ora ela vai ter um sentido metafórico e ora ela vai ter um sentido literal. Tá? Quando ele vai dizer assim que Deus é a cabeça de Cristo, e o Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher, ele está falando em um sentido metafórico. Agora, quando ele vai falar de cobrir a cabeça, ou descobrir a cabeça, ou raspar a cabeça, ele está falando no sentido literal. Cabeça. Mas ele está usando esse trocadilho aí para facilitar a compreensão das pessoas que estão vendo aqui e participando dessa meditação. Na revista que eu tenho aqui, a interpretação que está sendo dada, e é uma interpretação viável, é que, no contexto das religiões do século I, à exceção do cristianismo, as mulheres, era como se elas não tivessem religião. Era mais ou menos assim. A religião do marido é a religião da mulher. E ponto final. Então, quando, vamos dizer assim, um representante ali de algum tipo de religião, mesmo do judaísmo, ia levar a sua religião, a sua fé para alguém ou convencer, ele tratava sempre o homem.
Tanto que você não vai encontrar no judaísmo rituais específicos para converter uma mulher ao judaísmo. Sempre o ritual, que é o da circuncisão, é um ritual específico para homem, que só dá para fazer em homem. Então a mulher, a religião dela era por tabela a religião do marido. Só que quando Paulo ele vem trazer a ministração da palavra em Coríntios, quando a palavra de Deus vai ser pregada, o papel da mulher ele vai ser destacado. Ele vai ser diferenciado. Tá? O próprio versículo 11 do capítulo 11 ele vai demonstrar isso. O versículo 11 diz assim: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, e nem o homem independente da mulher. Veja só como os dois estão sendo colocados numa posição pária. E ele vai continuar. Pois assim como a mulher proveio do homem, e aí ele está falando lá do início da história da criação, de Eva que veio de Adão, então em tese toda mulher veio do homem por causa disso, também o homem nasce da mulher. Então ele está dizendo assim, não adianta os homens quererem usar por argumento que a mulher veio da costela do homem e esquecerem que todos eles se nasceram de alguma mulher. Então, Paulo está colocando aqui uma posição de paridade que é incomum nas demais religiões. É incomum. O que deve ter acontecido, como a maior parte dos teólogos vão entender, e o autor da revista que nós estamos lendo também vão entender, é que as mulheres em Corinto viviam uma situação de extrema dominação, onde elas não tinham, no judaísmo, nas grandes religiões da época, um papel religioso, uma proeminência. Tá? E quando Paulo chega e começa a pregar o evangelho, e começa a pregar para mulheres, porque o marido dela podia não aceitar Jesus, podia não se converter, mas ela podia. Tanto que quando a gente fala de julgo desigual, Paulo fala para a mulher, dizendo que se a mulher tem um marido que não é crente, mas o marido aceita continuar com ela, então que ela fique com o marido. Ou seja, Paulo estava concebendo a ideia que para muitas religiões naquela época era inimaginável de que a mulher poderia ter uma religião cristã e o seu marido não. Hoje, para nós, isso é a coisa mais normal e natural do mundo. A possibilidade. Claro que ninguém quer isso. Nós queremos a nossa família inteira na presença do Senhor. Mas não é algo de estranhar para mulher nenhuma dizer para ela que ela pode ir para a igreja, ela pode aceitar Jesus independente do marido, independente do pai, independente do filho. Mas naquela época não era. Mas Paulo pontua que, pela fé cristã, aquilo era determinantemente possível. Tá? Paulo vai remeter e lembrar, em alguns textos vai ser comum isso, que na criação, quando Deus faz o homem, no capítulo 1 de Gênesis, ele faz homem, macho e fêmea. Homem, no capítulo 1 de Gênesis, é gênero humano. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Ou homem e mulher os criou. Então, dentro dessa perspectiva, o que estava acontecendo? As mulheres viviam numa situação opressiva em relação à religião, onde elas não tinham opção nenhuma em termos de religião. Aí Paulo chega pregando, ensinando, dizendo que elas podem aceitar Jesus, dizendo que elas podem entregar sua vida para Jesus, independente do marido. E falando de liberdade cristã, essa liberdade que em Corinto gerou tanto problema. Porque as pessoas queriam botar a sua liberdade acima do seu amor cristão. Então essas mulheres, muitas delas recebendo essa palavra, resolveram já radicalizar. O costume, se você ler o texto com tranquilidade, se você ler o texto como um todo, o costume literal ao qual Paulo estava falando era de que as mulheres deveriam cobrir a cabeça. Paulo estava falando isso com muita clareza. Então ele estava dizendo assim, nessa cultura as mulheres cobrem a cabeça. E é considerado desonroso uma mulher de cabeça descoberta. Então algumas mulheres estavam, por serem cristãs e por terem liberdade, entrando na igreja, no templo, que geralmente nas casas se reuniam, se considerava igreja, mesmo elas sendo casadas, e descobriam a cabeça. Só que a cultura da época dizia que a mulher casada deveria viver de cabeça coberta. Então isso estava gerando um problema, porque estava criando um mau testemunho para a mulher cristã. É tipo assim, as pessoas de fora começavam a dizer, essa mulher agora disse que mudou de vida, essa mulher agora disse que aceitou um tal de Jesus que está transformando a vida dela, mas olha o que ele fez. Agora ela tirou o véu da cabeça, não desonrou o pai, desonrou o marido. É mais ou menos assim.
E as pessoas dizem assim, se for para minha mulher ou para minha filha aceitar Jesus e ficar assim, desonrando a família, então é melhor não aceitar. Entenda que é um algo que do nosso ponto de vista hoje é estranho, porque não existe na nossa cultura essa ideia de que a mulher tem que cobrir a cabeça, ou que se a mulher andar sem o véu na cabeça, isso é uma desonra para o marido ou para o pai. Então, para nós, essa ideia é estranha. Mas o que nós temos que entender é o princípio que está sendo ensinado. É o princípio que está sendo ensinado. Que nós, quando servimos a Jesus, devemos chamar toda a atenção para Deus, para Cristo. E não devemos criar escândalo. Não devemos criar escândalo. Devemos agir com postura. Dentro daquilo que nós podemos obedecer ou seguir as normas da cultura em que nós vivemos, nós devemos seguir a norma e não criar escândalo. Tá? Imagina, por exemplo, aqui eu, pastor Rafael. Toda vez que você me vê pregando, eu estou de terno. Então, em breve nós vamos reabrir as igrejas aí, os templos, em nome de Jesus, e você está acostumado a me ver todo domingo pregar de terno. Aí vai que um belo domingo eu resolvo inventar moda. Eu não vou subir na igreja no púlpito de terno, eu vou subir de bata branca. Você já viu isso acontecer alguma vez? Não, não viu. É errado, é pecado? Será que eu vou para o inferno porque eu vou subir de bata branca? A Bíblia proíbe. Não. Só que eu vou gerar um escândalo e um foco de atenção para mim desnecessário, que vai tirar o foco da palavra de Deus. A maioria das pessoas vai ficar observando a minha suposta bata branca o culto todo e não vai nem prestar atenção no que eu falei, na palavra que eu preguei. E quando terminar o culto, todo mundo, em vez de estar falando de Jesus, da obra de Deus, da maravilha da transformação, da palavra ministrada, vai estar falando da maneira como me vestir. Então, desobedecendo ou indo contra as normas culturais que a igreja impõe, o que nós temos na nossa igreja há muito tempo, eu vou resolver radicalizar com outro tipo de vestimenta e vou tirar a atenção daquilo que é principal, que é Jesus, que é a palavra, que é o evangelho, e trazê-la para mim. E para muita gente eu vou estar fazendo uma coisa praticamente pecaminosa, bárbara. É capaz de ter gente que nunca mais nem volte na igreja. O pastor enlouqueceu. Então, era mais ou menos isso que acontecia na sociedade de Corinto. O padrão cultural para as mulheres era que elas tivessem de véu, sobretudo as mulheres casadas. Certos tipos de véu indicavam que elas estavam casadas. Então, a mulher aceitava Jesus. E de repente, porque ela tinha liberdade em Cristo, ela resolvia tirar o véu. Imagina o que pensava aquele marido não crente. Será que ele ia gostar daquilo? Porque os vizinhos, os conhecidos, os amigos iam dizer, olha só, agora tua mulher não tem mais relacionamento contigo, não é mais casada contigo, te abandonou. Porque era aquele significado que havia naquela cultura. Era aquele significado que havia naquela cultura. Então, que você compreenda, entenda isso, que o texto é complicado, não por causa do sentido geral, que o sentido geral é que nós não devemos tirar a atenção das coisas de Deus para nós e que nós não devemos nos criar escândalo dentro do nosso padrão cultural. Tá? Isso não serve em nada para engrandecer o Senhor. O texto se torna complicado quando as pessoas querem saber exatamente qual era o costume dos coríntios, das mulheres em Corinto, para poder aplicar na sua vida. Aí o texto se torna complicado. Porque, para você ter uma ideia, existem igrejas nos Estados Unidos que entendem que o texto bíblico está falando aqui no final é que a mulher não pode soltar o cabelo. Então, existem igrejas nos Estados Unidos em que a mulher é proibida de soltar o cabelo. Ela tem que ficar com o cabelo preso. Tá? Essa variação provavelmente você não conhece, porque a gente conhece duas variações. As igrejas que, com base no texto literal, dizem que a mulher não pode nem encostar a ponta do cabelo, porque o cabelo é o véu natural, que é um texto tratado no final do versículo, quando o capítulo inteiro fala para a mulher usar véu. Ou nós temos igrejas que pouco se importam do cabelo e mandam a mulher usar véu. E ainda tem igreja que manda a mulher raspar a cabeça e colocar o véu. Tudo porque estão tentando entender, compreender o que acontecia, o que Paulo queria que acontecesse dentro dos padrões coríntios, como se isso tivesse que acontecer nos nossos dias de hoje. Tomem muito cuidado com esse tipo de postura no qual você acha que você vai ler a Bíblia e você vai fazer igualzinho as práticas que estavam na Bíblia. O que nós temos que aprender na palavra de Deus são os princípios, as atitudes que o cristão deve ter.
E esses princípios e atitudes vão refletir a postura do cristão em todo tipo de cultura. E não nós entendemos exatamente o que se fazia naquela cultura e fazemos igual. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Mas as pessoas geralmente elegem um texto ou outro e com base naquele texto elas querem fazer exatamente o que está sendo dito. Mas com base no outro texto, não. Tá? Porque, por exemplo, as mesmas muitas igrejas que querem ensinar que a mulher não pode nem cortar a ponta do cabelo, mas elas não querem ensinar que o homem tem que saudar o outro homem com um beijo. E era assim que acontecia na igreja primitiva. Era assim que acontecia. O apóstolo Paulo chega a dizer várias vezes: saudai os irmãos com ósculo santo. Que é beijo. E aí? Aí nessa parte, não. Nessa parte não precisa cumprir. Mas naquela parte, nessa parte aqui precisa cumprir. O que nós temos que entender são os princípios que a Bíblia está nos ensinando. Que nós não vamos pegar os textos literais e aplicar diretamente a nós. Porque se você dizer assim, não, pastor, eu quero viver exatamente como Jesus vivia, levar a palavra exatamente como Jesus levava. Então, meu amigo, você só vai poder ir de barco a pé. Bem que aqui na nossa região você vai ter um bocado de lugar para ir de barco. Dá para fazer missão por muito tempo. Mas tem muito lugar que não tem malha para andar de barco. E tem muito lugar que é inviável você ir a pé. Aí quer dizer que se um dia alguém te convidar para ir pregar a palavra de Deus, sei lá, em São Paulo, em Brasília, tu vai dizer, olha, meu amigo, me convide com uns 3 meses de antecedência, porque daqui para lá é uma caminhada e tanto. Eu vou fazer que nem Jesus fazia. Você não vai fazer isso. Você vai pegar um transporte que seja mais rápido, porque você sabe que a urgência é pregar o evangelho. Se hoje nós temos meios que nos locomovem, que nos levam de um lugar para o outro mais rápido, nós não vamos cair na ingenuidade e querer dizer que não vou fazer isso não, vou fazer que nem Jesus fazia, eu vou andando. Ninguém vai fazer isso. Então, quero tratar esse texto aqui, encerrar essa situação aqui, esse tópico, tá? Lembrando para vocês desse ponto em específico, que não é a questão da literalidade do texto, mas é a questão do conceito que o texto nos passa. Tá? E quando o assunto é literalidade do texto, você pode pesquisar que você vai encontrar um monte de igreja fazendo um monte de coisa diferente, baseado exatamente no mesmo texto. Amém? No mesmo capítulo 11 de 1 Coríntios. Tá? Então, vamos para o tópico 2, que vai falar de ceia do Senhor, que até seria o tópico, até é a parte mais importante da lição em si. Mas acredito que te gastou o tempo adequado no tema sobre cabelo e véu, até porque, principalmente nas nossas igrejas, no nosso meio pentecostal, é um assunto bastante batido. Se alguém ainda quiser tirar alguma dúvida a respeito do assunto, fique à vontade. Se você talvez não queira botar a dúvida aí no Facebook, mas se você quiser tirar essa dúvida sobre cabelo, sobre véu, homem, por exemplo, cabelo de homem, que o texto também trata, mas trata menos, tá? Você pode falar comigo também no PV, se você não quiser botar aí no Face. Vamos adiantar e vamos logo para ceia do Senhor. Tá? Ceia do Senhor, ordenança. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então Jesus, ele nos deixou 2 ordenanças: batismo e ceia do Senhor, que nós também chamamos de Santa Ceia. Jesus deixou 2 ordenanças: batismo e ceia do Senhor. Tá? Nós devemos entender e compreender a importância dessas ordenanças. E devemos, obviamente, obedecer. Afinal de contas, são ordenanças que a nós foram deixadas. E nós devemos entender também o sentido que essas ordenanças elas têm na nossa vida. O que de fato elas representam, o que de fato elas querem dizer. E é exatamente isso que nós vamos entender aqui. A ceia tem um caráter que em muito sentido vai ser remetido muitas vezes, porque o batismo, apesar da sua importância, a regra é que ele se faça uma vez. Então o crente que está há muito tempo aí na igreja, ele fez o batismo uma vez, porém ele está ceando continuamente.
Sempre. E nesse momento nós vamos aqui tratar especificamente da ceia. Versículo 24 e 25. Capítulo 11. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e lhes deu dizendo, tomai, isto é meu corpo. Tomou também o cálice dizendo, este cálice é o cálice da nova aliança, o meu sangue. Os elementos da ceia são pão e vinho, suco da videira. Todos nós conhecemos isso. Agora, as diferentes igrejas, elas têm uma relação diferente com esses elementos da ceia. Tá? Nós chegamos desde a transubstanciação dos elementos da ceia ao simbolismo. A transubstanciação é aquilo que é defendido no catolicismo. O simbolismo é o que nós defendemos nas igrejas pentecostais. E no meio disso nós temos a consubstanciação, que é defendido geralmente nas igrejas luteranas. Vou explicar para vocês o que isso significa. Quando os católicos defendem a transubstanciação, eles estão dizendo assim, no momento da ceia, quando ali o sacerdote, o padre, o bispo, abençoa o elemento da ceia, o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo. E o vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo. Eles acreditam nisso. Inclusive, eles têm histórias de santos ou de santa, não lembro bem exatamente, aonde a pessoa teria duvidado disso e na hora que comeu o pão ela sentiu gosto de carne. E na hora que tomou o vinho ela sentiu gosto de sangue. Então, seria para eles uma comprovação de que a crença deles estaria correta. Então, eles acreditam que literalmente o corpo e o sangue de Jesus está presente na ceia, que no caso deles eles usam o termo Eucaristia, né? E que, como a gente sabe, ou a maioria sabe, nem se usa atualmente o pão literalmente como a gente usa. Uma hóstia que é feita com um produto ali, também eles têm um tratamento próprio, mas eles consideram aquilo ali o corpo de Cristo e acham que depois da oração, da bênção, do termo que eles usam, aquilo literalmente se torna o corpo de Cristo. Na doutrina luterana, dos protestantes logo pós-reforma, existe a consubstanciação. Eles acreditam que junto do pão e junto do vinho, a essência espiritual do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Não que o pão deixe de ser pão, ou o vinho deixe de ser vinho, mas junto à essência espiritual do corpo e do sangue de Cristo. É como se fossem as duas coisas ao mesmo tempo. Já nós acreditamos simplesmente que o corpo, o pão, simboliza o corpo de Cristo. E o vinho simboliza o sangue de Cristo. Por que nós acreditamos nisso? Bem, parece ser a ideia mais razoável. Tá? Você vai pegar, por exemplo, ali o texto de João 6 ou 7, eu até preguei recentemente esse texto, que vai falar do pão da vida. E ali Jesus vai dizer, quem quiser ser salvo, quem quiser vir após mim, quem quiser vir ao reino dos céus, nesse sentido, vai ter que comer da minha carne, vai ter que beber do meu sangue. Então, as pessoas que defendem a transubstanciação vão dizer, então pronto, na ceia o pão de fato é a carne e o vinho de fato é o sangue. Porém, amado, quando Jesus diz, eu sou a videira, ninguém diz que nasceu o galho de Jesus. E quando Jesus diz, eu sou a porta, ninguém fala que Jesus é de madeira ou é de metal. Ele diz, eu sou a porta. Ele não diz, eu pareço uma porta. Ou eu sou comparado a uma porta. Não, ele diz literalmente, eu sou a porta. Como ele diz literalmente, eu sou a videira. Ainda assim, nós sabemos que Jesus nunca foi uma árvore. E muito menos sabemos que Jesus nunca foi uma porta. Mas, quando Jesus diz, tem que comer literalmente da minha carne, tomar do meu sangue, as pessoas optaram por entender na transubstanciação que literalmente quer dizer carne, literalmente quer dizer sangue. Então, não tem um sentido lógico. Outro texto que nós nos apoiamos para dizer que o sentido do pão e do sangue ele é simbólico, você pode olhar quando Jesus ele faz a última ceia, ele pega o pão e diz, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Ele pega o cálice do suco da vide e diz assim, este é o meu
sangue. E está servindo a ceia. Então, entenderíamos no sentido geral que ali o pão era o corpo e ali o vinho era o sangue. Porém, depois que Jesus fala isso, ele diz assim: eu nunca mais tomarei deste suco da vide até que eu venha. Então não era o sangue dele? Virou o suco da vide de novo? Não. Simplesmente o sangue, o suco da vide representa o sangue de Jesus. Como Jesus diz, eu sou a porta, não eu sou como a porta, eu sou parecido à porta, mas nós entendemos que é uma analogia na qual Jesus se compara a uma porta. Quando Jesus diz, eu sou a videira, e ele não está dizendo, eu pareço uma videira, ou eu ajo como uma videira, ou eu sou como uma videira, não, ele diz, eu sou a videira. Mas nós entendemos que é uma analogia que aponta Jesus no sentido simbólico da videira. E da mesma maneira, quando ele diz que o corpo, o pão é o corpo, e o vinho é o sangue, nós entendemos que é uma analogia ao corpo e é uma analogia ao sangue. E não é literalmente. Porque se fosse literalmente, se o pão realmente virasse o corpo e o vinho, o suco da videira realmente virasse o sangue, então ele não poderia depois pegar o mesmo suposto sangue e dizer este suco da vide. Não mais tomarei deste suco da vide. Ele não diz não mais tomarei deste sangue. Ele diz deste suco da vide. E se alguém argumentar que era assim, porque nessa época Jesus não tinha morrido, então nós podemos dizer que nós, hoje, cristãos que creem no simbolismo, estamos ceiando da mesma maneira como Jesus ceiou. Com base no que Jesus apresentou. O pão como símbolo do seu corpo. E o suco da videira como símbolo do seu sangue. Por que isso é tão importante? Por que eu estou gastando tanto tempo com isso? É porque, primeiro, é uma ordenança, e é importante nós entendermos a maneira como fazer a ordenança. E segundo, porque quando você entende que o pão é corpo de Jesus, e o vinho é literalmente o sangue de Jesus, ou seja, você está na presença do corpo do sangue, você vai abrir margem ali à adoração. E não é isso que a gente quer. Eu não quero nunca que numa Santa Ceia o cristão comece a olhar o pão e olhar o cálice na sua mão e adorar aquele pão e aquele cálice. E adorar aquele pão e aquele suco da vide. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que nós façamos o ritual da Santa Ceia no sentido que Jesus, ele nos ensinou. Amém? Então vamos lá. Significado. Versículo de número 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, para que nós tomamos o pão e o cálice na mão? Para comer e para beber e para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Não é para adorar o pão ou adorar o vinho como se Jesus estivesse materialmente, fisicamente presente ali junto conosco. Não é para fazer isso. É para anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Por que a morte? Porque o perdão dos pecados, ele ocorre através da morte de Jesus, que é o sacrifício de Deus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como nós anunciamos o Evangelho, nós estamos anunciando essa boa nova. Essa boa nova. Você vai ver que Jesus, depois que ressuscita, ele diz logo, principalmente para as mulheres que vão ter o primeiro contato com ele, olha, levai as boas novas. Que boas novas? Que eu ressuscitei. Então a essência, o núcleo duro do Evangelho é justamente a ressurreição de Jesus. Porque é através da ressurreição que se promove o perdão dos pecados. Tá? Então toda vez que nós vamos ministrar a ceia, é disso que nós estamos lembrando, que Jesus morreu para que o pecado fosse perdoado. O nosso pecado e o pecado de todos. É uma bela oportunidade para anunciar o Evangelho, para ganhar almas para Jesus. Tá? Mostrando o simbolismo daquilo. Tão importante, Jesus mandou nós prepararmos um ritual e que nós ficamos repetindo esse ritual para lembrar este fato. Tá bom? A festa da salvação. Primeiro subtópico do último tópico. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, isso aqui vai falar de um autoexame na vida do homem e da mulher. Paulo vai usar esse texto
já no final do que ele está tratando de ceia do Senhor. E ele vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando você analisa com cuidado o texto do capítulo 11, você vai ver que existem vários problemas que estão envolvendo o ritual da ceia ali em Coríntios. Por exemplo, um dos problemas é que, aparentemente, algumas pessoas comiam muito e bebiam muito no momento da ceia e outras não comiam quase nada, não bebiam quase nada. Aí Paulo vai dizer para eles no final do texto que, olha, comam primeiro em casa, porque a ceia do Senhor não é uma refeição de alimentação. Você não faz a ceia do Senhor para você ficar de barriga cheia, para você substituir sua janta, por exemplo. Mas, provavelmente estava acontecendo isso em Coríntios. Eles estavam fazendo algo mais ou menos como nós chegamos a fazer algumas vezes, até mesmo na igreja. Final de ano a gente sempre faz. Faz ali, faz aquela comunhão, traz ali aquela alimentação, e ali todo mundo come, todo mundo... Só que o problema é que possivelmente em Coríntios não estava sendo feito bem assim. Possivelmente o que estava acontecendo em Coríntios era o seguinte, cada um leva o seu e cada um come o seu. Então, como haviam pessoas mais abastadas, eles levavam de tudo e comiam de tudo, ficavam de barriga cheia. Mas às vezes o mais pobrezinho não tinha o que levar. E aí ele não comia quase de nada. Eu às vezes até chegava lá pelo final, quase que atrasado, às vezes talvez até por vergonha, por não ter o que levar para comer. Então Paulo vai repreender exatamente esse tipo de atitude, dizendo assim, olha, a ceia do Senhor não tem a ver com cerimônia de alimentação, não é uma refeição. E do jeito que vocês estão fazendo essa refeição antes da ceia, vocês estão errados. Porque um come, o outro não come. Um tem o que tomar, outro não tem o que tomar. Porque às vezes alguns eram mais abastados, tinham mais condições financeiras e outros não. Tá? Então, nós devemos sempre entender e sempre compreender isso. Por isso que quando a gente faz eventos na igreja, a gente pede a contribuição das pessoas, mas você vai ver que nunca vai acontecer na igreja o que estava acontecendo supostamente em Coríntios. Chegar ali, dizer para a irmã, olha irmã, a senhora trouxe aqui essa lasanha, só a senhora vai poder comer ela. Olha, outro fulano trouxe ali um empadão, só ele vai poder comer ele. Isso daí não existe. Amém? Não deve existir. Inclusive, Paulo combateu isso. E como ele estava associando isso à ceia, isso estava gerando um problema maior. Só o fato de fazer essas refeições com divisão, sem permitir, sem ter comunhão entre as pessoas, já era um problema. Misturar isso com a ceia do Senhor criava um problema ainda maior. Tá? E aí Paulo vai dizer assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele vai dizer também que muitas pessoas ali em Coríntios estavam morrendo. E nós temos que entender que até literalmente morrendo. Ou talvez espiritualmente morrendo. Porque estavam comendo da ceia do Senhor indignamente. Tá? Estavam fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Se você toma da ceia para anunciar a morte do Senhor até que ele venha, e a morte do Senhor, ela foi justamente para perdoar pecados, então quando o homem e a mulher, dominado pelo pecado, por algum vício, por algum problema grave, ele ceia, ele está ceando indignamente. Ele está contrariando na prática e no íntimo aquilo que ele está anunciando no simbolismo da ceia. Então compreenda isso, entenda que Paulo vai dizer, examine-se então o homem a si mesmo e tome da ceia. Esse versículo é um versículo que eu acho particularmente muito interessante, porque muitas pessoas utilizam ele para não ceiar. Tá? Examine-se o homem a si mesmo. Aí a pessoa diz assim, não, eu me examinei, eu não vou ceiar. Pronto. E é impressionante como tem isso. Tem crente que ele sabe que ele está fazendo errado, ele sabe que ele está cometendo alguma coisa que ele não deveria fazer, ou vivendo de alguma maneira que ele não deveria viver, e em vez de chegar no tempo da ceia, ele se examinar, se arrepender, largar de mão, se converter e ceiar, que é isso que Paulo está dizendo, ele diz assim, não vou ceiar. E aí ele passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses não ceiando. Achando isso a coisa mais normal do mundo. O errado estaria se eu estivesse ceiando. Não, errado você está por não ceiar. Porque é uma ordenança. Se é uma ordenança, nós temos que fazer, nós temos que praticar. Mas infelizmente a gente vê isso. A gente vê isso e vê isso muito. Tá errado não ceiar. Tá errado ceiar com o coração cheio de mágoa. Sem liberar perdão para o seu irmão. Sem fazer aquilo que é bom. Tá errado. Tá? Entenda
Entenda isso. Então o que você faz? Libere o perdão. Peça perdão. Ah, essa palavra é muito dura, porque hoje em dia é complicado demais. O que Jesus falou? Jesus disse assim, olha, se você tiver uma oferta na sua mão, e for entregar a oferta no tempo, e você se lembrar que você tem alguma coisa com seu irmão ou com a sua irmã, vá e deixe a oferta em algum lugar. E não estou dizendo para entregar a oferta, separe a oferta em algum lugar. Vá lá, resolva o seu problema com o seu irmão, com a sua irmã, peça perdão, peça desculpa, tire a mágoa do seu coração. Aí sim, depois você vem e entrega a oferta. Jesus falou isso. Aí eu pergunto para você, dentro da teologia bíblica, o que é mais importante, entregar uma oferta ou ceiar? Vai ter alguém que vai querer dizer que entregar a oferta, por questão de interesses financeiros, mas eu não vou falar isso, porque eu conheço a palavra de Deus e tenho temor, meu Deus. É claro que ceiar é mais importante do que entregar a oferta. Até porque ceiar é uma ordenança. Ceiar é ordenança. Então, se para entregar a oferta, Jesus está dizendo, larga a oferta primeiro e vai resolver com seu irmão, para ceiar muito mais. Só que tem gente que não está nem aí. Tem gente que não está nem aí. Está deixando esse versículo lá, está fingindo que não existe. Aí ele vai botar a culpa no outro. Não, é porque o outro irmão é complicado mesmo, porque não adianta liberar perdão, porque ele não se arrependeu, ou porque ele não merece, ou alguma coisa assim e tal. Responsabilidade é pessoal de cada de nós. O texto não diz assim, ó, examine-se cada um o seu irmão. Examine cada um o seu pastor. Não. É examine-se cada um a si mesmo. Porque a salvação, ela é individual. E o relacionamento com Deus, ele também é individual. Você pode orar pelo seu marido, orar pelo seu filho, orar pela sua mãe, orar pelo seu pai, e você faz muito bem com isso. Em fazer isso, e continue fazendo. Mas o relacionamento com Deus, ele é individual também. Deus tem filhos. Nós somos filhos de Deus. Tá? Deus, ele tem filhos. Tá? Deus, ele não tem netos, nem sobrinhos. Deus tem filhos. Ah, porque minha mãe é serva de Deus, estou salvo, sou neto de Deus. A Bíblia não fala em neto de Deus, não. Ah, porque minha tia ora para mim a madrugada inteira, estou muito bem, eu sou sobrinho de Deus, porque ela é filha de Deus. A Bíblia não fala em sobrinho de Deus, não. É filho de Deus, isso indica o quê? Relacionamento pessoal e individual. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e tome do corpo. Tome do corpo. Tome do cálice. Isso daqui não é uma salvaguarda para não ceiar, como muita gente tem usado. Muito pelo contrário. É uma ordenança para ceiar. Da maneira correta e da maneira adequada. Amém? Tópico 2. Subtópico 2 do último tópico. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, que você venha entender e compreender essa palavra. A responsabilidade e a importância do ato da ceia do Senhor. É simbólico, claro, sim, mas não quer dizer que não seja importante. É muito importante para nós. Tá? Quando nós entendemos que o pão não é literalmente a carne de Jesus e nem o vinho não é literalmente o sangue de Jesus, não quer dizer que nós estamos deixando de dar importância para a ceia, mas que nós estamos dando a importância devida e a importância correta à ceia do Senhor, segundo aquilo que nos ensina a palavra de Deus. Versículo 26, já para encerrar a lição. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Veja que isso está escrito depois de examine-se o homem a si mesmo. Ele vai dizer, examine o homem a si mesmo. Vai colocar mais alguma coisa e vai dizer, por quê? Toda vez que comeres o pão e beberes o vinho, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, anunciar a morte do Senhor até que ele venha não é algo que possa ser feito de qualquer maneira. Porque quando faz de qualquer maneira, pode não gerar o efeito que nós estamos querendo gerar. Por isso que nós vamos encontrar esse texto no mesmo texto que vai falar da questão do véu, da questão do cabelo, que é o texto que nós começamos a analisar. Qual era o grande problema de Paulo?
O grande problema era que estava se violando uma norma cultural e a mulher, quando ela tirava o véu, ela estava considerando como se a sociedade considerava ela como se ela não tivesse mais laço matrimonial com o marido. E será que era bom isso para a reputação da igreja de Corinto? Ah, todas as mulheres que entram lá tiram o véu, elas não têm mais respeito e nem estão mais casadas com o marido. Era bom isso? Claro que não. Então Paulo ele chega a se indignar, ao ponto de falar algo no versículo 5 que vai gerar outra confusão nos intérpretes de hoje. Porque ele vai dizer para a mulher, já que você está sem o véu na cabeça, então logo raspe a cabeça. Tosquice. Mas na verdade, Paulo estava aqui querendo ser irônico com o texto. Porque o que acontecia? Mulheres de cabeça raspada, tanto na cultura judaica como na maioria das culturas daquela época, eram símbolo de vergonha. Geralmente acontecia isso, sabe com quem? Com mulheres que eram pegas em ato de prostituição. Tá? E aí elas tinham a cabeça raspada para passar vergonha. Mulheres que eram pegas em ato de adultério, elas tinham a cabeça raspada para passar vergonha. Ninguém tinha dúvida, na maioria daqueles lugares ali, que se uma mulher tivesse a cabeça raspada, era porque ela tinha rompido o relacionamento, ela tinha cometido adultério. Só que colocar o véu também era sinônimo de relacionamento marital. Então Paulo está dizendo assim para as mulheres, vocês estão achando que tem liberdade e estão tirando o véu porque tem liberdade sobre o marido de vocês? Então raspa lá da cabeça. Pronto. Ele estava falando isso porque ele sabia que as mulheres não iam fazer isso. Era para elas se tocar e dizer assim, poxa, eu não vou raspar a minha cabeça. Porque eu não quero eu passar vergonha. Olha só a situação. A mulher, quando raspava a cabeça, ela estava passando vergonha. Tá? A mulher, nem todas as mulheres naquela cultura usavam véu. Era possível que mulheres solteiras, por exemplo, não usassem véu. Então, quando uma mulher tirava o véu da cabeça, ela não necessariamente ela estava passando vergonha. Quem mais estava passando vergonha era o marido dela. Compreenda isso. Porque haviam situações normais onde a mulher não tinha o véu na cabeça. Haviam situações normais onde a mulher não tinha o véu na cabeça. Então, quando ela tirava o véu da cabeça, não necessariamente ela passava vergonha. Do ponto de vista de muitos, principalmente dos que conheciam ela e sabiam que ela era casada, entendiam o que é de vergonha. Mas a vergonha maior era para o marido, porque o véu simbolizava o casamento. Porém, se ela raspasse a cabeça, ela mesma passava vergonha, porque raspar de cabeça simbolizava adultério. Então Paulo está dizendo assim, já que vocês estão livres e acham que não tem problema ter vergonha ou deixar de ter vergonha na sociedade cristã, então raspem logo a cabeça. E passem vergonha vocês também. Paulo vai colocar isso, justamente porque ele sabe que as mulheres não vão fazer. E não vai ser isso que ele vai defender. Porque nos últimos versículos que outras igrejas usam hoje para dizer que a mulher não pode cortar o cabelo, vai dizer justamente o contrário, que para a mulher é honroso ter cabelo comprido. Então, claro que essa menção dele de raspar a cabeça era apenas para defrontar as mulheres daquela sociedade de Corinto com algo que para elas seria vergonhoso. Tipo assim, quer dizer que não tem problema tu tirar o véu e teu marido passar vergonha. Então raspa logo a cabeça e passa vergonha junto com ele. Não, raspar a cabeça não. Mais ou menos essa é a ideia. Tá? Então, da mesma maneira, a gente vê aqui na lição da ceia que você está anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Não se anuncia a morte do Senhor de qualquer maneira, de qualquer forma. Tá? Não gere escândalo. Não gere escândalo. Tá? Não gere escândalo. Não tem necessidade, nós não devemos gerar escândalo. Devemos viver de acordo com a nossa cultura na qual nós vivemos. Portanto, que os costumes da nossa cultura não sejam contrários à palavra de Deus, devemos viver conforme a nossa cultura. Tá? Isso significa que não necessariamente nós vamos viver igualmente a cultura dos tempos bíblicos em muitos pontos. Ainda que as nossas atitudes e os nossos sentimentos, esses sim têm que ser iguais aos sentimentos, às atitudes dos tempos bíblicos. Atitude de amor, atitude de fé, atitude de paz, atitude de alegria. Isso sim. Você quer ver outro exemplo que eu vou lhe dar? Calçado. Calçado. Tem gente que defende até hoje que quando você vai subir no púlpito tem que se subir descalço. Porque quando Deus falou para Moisés, tira a sandália do teu pé. E Deus falou para Josué também, tira a sandália do teu pé. E Isaías andou não sei quantos, 3 anos nu e descalço. Tá? Aí a pessoa acha que nós temos que ir na igreja e subir no púlpito descalço. Só que isso não é uma ordenança, era um costume. E bem na verdade que na maior parte do tempo na sociedade judaica, esse costume era relacionado à humilhação. Tá? Era relacionado à humilhação. E veja bem, você não vai encontrar mandamento na lei de Moisés mandando ninguém andar descalço.
Você não vai encontrar mandamento no Novo Testamento mandando ninguém andar descalço. Porém, se você for fazer isso, você vai criar um efeito contrário hoje em dia. Você já imaginou? Imagine que você mora, tem algumas pessoas aqui que estão assistindo, que certamente moram a 1 quilômetro da igreja. Aí você resolve vir para a igreja descalço. Porque você é o servozão de Jesus que vai fazer que nem Moisés. Aí você aceitou Jesus, vamos dizer que você estava no mundo. Aí você andava vestido, andava calçado. Aí você aceitou Jesus. Aí você chega pro seu vizinho, olha, vizinho, Deus quer transformar a tua vida. Eu tô indo para a igreja, bora comigo. Vai olhar pro teu pé descalço e vai dizer, aí tá ruim. Quando a nossa não tinha Jesus, ele andava de sapato, agora ele andou descalço, ficou doido. Por quê? Porque na nossa cultura isso não é algo que seja admissível, não é algo que seja normal. Então você vai criar escândalo para levar o evangelho, porque os outros vão te ver descalço, vão achar que tá maluco, só para poder fazer que nem Moisés, lá no Monte Horebe, sendo que a Bíblia nem diz isso. Nenhum momento, quando Deus falou com Moisés, Deus falou, olha Moisés, quando chegar lá no Egito, não esquece de dizer pro meu povo para andar sempre descalço. Não tem isso. Tá? Então nós não vamos, para querer andar de acordo com o padrão cultural do texto bíblico, fazendo com que as pessoas achem que nós somos loucos e com isso dificultar a levada do evangelho, o anúncio do evangelho. Tá? Nós devemos entender que devemos andar conforme a nossa cultura para não criar escândalo, para não criar problema, para não chamar atenção demais para nós e para poder ter sempre a facilidade de levar a palavra do evangelho às pessoas. É por isso que Paulo vai dizer, eu fui fraco para com fraco, forte para com forte, grego para com grego, judeu para com judeu. Eu me fiz dessa maneira para que de alguma forma eu pudesse ganhar alguns. Tá? Respeitando sempre dentro do limite, obviamente, daquilo que se podia respeitar, aquelas culturas, aqueles ensinamentos, para poder levar a palavra. Você vai ver que os métodos que Paulo chega a levar a palavra divergem dependendo de onde ele vai levar a palavra. Quando Paulo chega para pregar em uma sinagoga de maioria judaica, geralmente, obviamente, sinagogas são de maioria judaica, ele vai chegar numa cidade e falar numa sinagoga. Ele vai pregar, se você prestar atenção nos discursos dele, ele vai falar de Moisés, ele vai falar dos profetas, e ele vai anunciar Jesus, o Cristo, a partir de Moisés e os profetas. Aí se as pessoas conseguirem entender que o Cristo Jesus que ele está anunciando é o mesmo que Moisés anunciou, que Isaías anunciou, aí eles vão se converter. É isso que Paulo faz. Só que uma bela vez Paulo chega em Atenas, cidade grega. E ele quer pregar a palavra para os atenienses em geral, porque ele percebe que em Atenas as pessoas têm uma grande facilidade em receber novidades. Olha aí, olha a bênção de Deus. Enquanto em muitos lugares ninguém queria ouvir Paulo, em Atenas as pessoas se reuniram para saber o que Paulo ia falar. Só que veja bem, na cultura e no pensamento grego, e Paulo sabia disso, porque Paulo era versado nessas coisas, na filosofia e no pensamento grego, o que havia de religião de qualidade era religião grega. O que havia de pensamento, de ideia de qualidade, era a ideia e o pensamento grego. Ou seja, se Paulo começasse a falar, Moisés falou de Jesus, Isaías falou de Jesus, os gregos dizem, quem é Moisés, quem é Isaías? Ah, lá é uns pensadores lá que, de Israel, dos hebreus. Ah, então, mesmo que nada. Porque para nós aqui, Moisés e Isaías, mesma coisa que nada. Falando para gregos. Aí o que foi que Paulo fez? Paulo subiu lá no panteão dos deuses gregos e encontrou um altar feito a um deus desconhecido, onde não havia imagem. E ele entendeu que a partir dali ele poderia pregar o Deus verdadeiro, que possivelmente era o que tinha acontecido. Alguém que servia ao Deus verdadeiro fez aquele altar ali. E ali não tinha nome de Zeus, de Atena, não tinha nome de nada, era só um altar escrito ao Deus desconhecido. Aí ele desceu e falou assim, olha, aquilo que está lá em cima, que talvez muitos de vocês nunca entenderam, e o grego era curioso para entender as coisas, eu vou explicar para vocês agora. Em cima de onde? Ali, ó, junto com os deuses de vocês ali, tá ali. Então eu vou explicar. É o Deus desconhecido, é esse que eu vou pregar. Aí pronto, ele ganhou toda a atenção dos gregos. Por quê? Porque ele começou a pregar a partir de um ponto que era compreensível à cultura grega. Ele cometeu algum pecado, algum erro? Não. Porque ele não anunciou imagem, ele não anunciou idolatria, ele anunciou a mesma mensagem do evangelho a partir daquele ponto que Deus, acredito pela graça, permitiu dentro da cultura grega que ele pudesse levar a palavra do evangelho. Então, veja bem, ele pregava a partir de pontos de vista diferentes, quando ele estava em públicos diferentes, mas ele pregava a mesma palavra, o mesmo evangelho. Sempre respeitando as culturas diferentes onde ele estava, para não causar escândalo e não causar atrapalho em relação à mensagem do evangelho. Então o que nós venimos aprender a esse exemplo de Paulo, aprender o exemplo da palavra, acredito que a lição de hoje ela foi muito proveitosa, demorou um pouquinho mais do que o costume,
Amém? Mas aqui nós tivemos que tratar 2 temas praticamente. Talvez fosse o caso até de haver 2 lições para tratar esses 2 temas. Mas eu acredito que foi proveitoso. Sei que são temas complexos, que trazem algumas dúvidas. Nós já vamos encerrar a aula, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida, você pode fazer a pergunta para mim no meu PV, no meu número, 987063910. Acredito que todo mundo que está acompanhando tem o meu número, mas quem não tiver pode anotar. 987063910. Se você tiver alguma pergunta, um questionamento, alguma coisa que eu falei que você, de acordo com seus padrões, não achou muito adequado, quiser expressar isso para mim, fique à vontade, amém? Que a gente vai dialogar dentro da palavra de Deus e vamos ensinar a cada um segundo a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer. Vamos dar a bênção apostólica. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esta palavra, com a qual o Senhor falou em nossos corações, com a qual o Senhor falou em nossas vidas, Deus. Eu te peço, Pai, fala mais forte para a glória do teu santo nome, Deus. Eu te peço, Deus, fala conosco a cada dia, cada vez mais. Abençoa, meu Deus, a tua igreja, teus filhos, tuas filhas, que nós possamos estar à noite cultuando e adorando o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Igreja, vamos continuar orando, porque Deus tem respondido nossas orações. Eu creio que muito em breve nós vamos poder estar presencialmente, do jeito que a gente gosta, nos templos, reunidos, adorando e glorificando o Senhor. Levanta a mão para o céu. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja e a mesma. Diga amém. Deus abençoe a todos.